Noite de Natal, a noite mais esperada do ano. Uma família, como tantas outras, se reúne ao redor da árvore. Um momento de luz, risos e reencontros. Mas poucos entendem o tamanho do significado que esta noite representa. Ela carrega consigo algo muito profundo, que vai bem além de apenas presentes. Nós estamos prestes a descobrir o verdadeiro significado desta data. Vamos lá? Quem quer abrir o primeiro presente? Eu! Tenho bem grandão aqui, ó. Calma, sem bagunça, deita todo mundo. Gente, peraí. Esse aqui não tem nome. Quem será que trouxe? Ué, Que estranho, não fomos nós. parece velha. Até a fita meio antiga. Mamãe, o que é isso? Nossa, filha. Essa é a Bíblia da nossa família. Ela era da sua tataravó. Eu até achei que ela tinha se perdido. Ela conta a história de Deus, o grande artista, que criou todas as coisas. Conta que o mundo era um quarto escuro e vazio. E Deus, com sua voz meiga e poderosa, disse: haja luz. E bum, a escuridão sumiu. Então, o grande artista começa a pintar. Ele pintou o céu azul, o mar, as estrelas, os passarinhos que cantam e voam livremente, as montanhas e o sol brilhante. Mas ele sentiu que este paraíso ainda estava incompleto. Então, ele vai criar a joia mais preciosa da sua criação. Você, eu, a mamãe, cada um de nós, para cuidar deste mundo lindo. Essa é a nossa história com Deus contada aqui. Desde o princípio, o Deus Criador, bem antes do tempo existe. Em meio às trevas, sua voz se escutou, no caos a luz fez surgir. E ao teu falar, há 100 milhões de estrelas brilhantes, planetas nascem com o teu soprar. Se as galáxias te adoram, eu também posso ver teu coração na criação. Cada estrela é um sinal do teu perdão. Se a natureza louva, eu também.
Se as estrelas te adoram, eu também. Se as montanhas se ajoelham, eu também. Se os mares louvam alto, eu também. E se tudo existe pra te exaltar, eu também. Se o vento te obedece, eu também. Se as rochas te clamam, eu também. E se tudo se louva, te bastará. Se milhões de vozes mais eu vou Pai, se Deus criou tantas coisas lindas, por que o mundo tem tristeza? É porque Deus nos deu a escolha. Mas aqueles que vieram antes de nós, ao invés de dizerem sim ao amor de Deus, fizeram uma escolha errada. Um mundo que era só alegria, ganhou espinhos de tristeza, medo e dor. E essa escolha errada, filha, chamamos de pecado. Ela separou o homem de Deus. Criou uma parede invisível entre nós e o Pai. E agora, Pai?
escolha do homem trouxe sombras onde antes só havia luz. A tristeza passou a visitar os corações e o medo se tornou conhecido da humanidade. O amor do Pai ainda estava ali, mas o pecado tinha criado uma parede invisível que afastava seus filhos do seu abraço. Mesmo assim, Deus nunca desistiu. Ele via cada lágrima e cada dor, e o seu coração ardia de saudade da sua criação. Todos esperavam por algo, talvez uma resposta, sem saber que o próprio Deus já estava preparando o maior gesto de amor de todos os tempos. No silêncio da eternidade, uma promessa começou a ganhar forma. Uma esperança que não viria por meio de reis poderosos nem de exércitos, mas de algo simples, inesperado e perfeito. Quando o mundo parecia escuro demais, a luz começou a nascer. E é aqui que a nossa história continua. Filha, não fique assustada. Mesmo que exista o pecado, Deus nunca parou de nos amar. Ele prometeu enviar um grande presente para quebrar a parede que havia entre nós e Ele. Mas pai, qual é esse grande presente? O que Deus prometeu? Ele prometeu a esperança que viria na forma de um bebê. Deus decidiu que, para quebrar a parede do erro, Ele mesmo viria até nós. Então, filha, o grande rei do universo, Deus, se fez pequeno. Nasceu num lugar bem simples e humilde. Escolheu um lugarzinho bem simples, um estábulo bem quentinho na noite de Natal. Seu nome é Jesus. Jesus veio para nos resgatar, para nos mostrar o caminho de volta para o paraíso. Ele é o elo que nos liga a Deus, nos liga direto ao nosso Deus Criador. Ele é a prova de que Deus cumpre o que promete e nunca nos esquece. Ele é o verdadeiro presente de Natal. Suas asas eu me escondi.
para sempre? Jesus cresceu e nos ensinou a amar de verdade, a perdoar e a cuidar uns dos outros. Mas para tirar de vez o erro, o pecado que estava no mundo, ele precisava fazer o maior sacrifício. Então, filha, Jesus, por amor a nós, aceitou carregar a nossa dor. Ele foi pregado em uma cruz de madeira. Foi o caminho mais difícil, mas era este o seu propósito. Naquela cruz, ele quebrou uma parede invisível para sempre. Ele disse: está consumado. Isto significa: o grande presente foi entregue, o preço já foi pago. Jesus entrou em agonia no Getsemane, e seu suor tornou-se como gotas de sangue a escorrer pela terra. O único evangelista que relata o fato é um médico, Lucas, e o faz com a precisão de um clínico. O suar sangue, ou hematidrose, é um fenômeno raríssimo. É produzido em condições excepcionais. E para provocá-lo é necessário uma fraqueza física, acompanhada de um abatimento moral violento, causado por uma profunda emoção, por um grande medo. O terror, o susto, a angústia terrível de sentir-se carregando todos os pecados dos homens devem ter esmagado Jesus. Tal tensão extrema produz o rompimento das finíssimas veias capilares que estão sobre as glândulas sudoríparas, e o sangue se mistura ao suor e se concentra sobre a pele, escorrendo então por todo o corpo até a terra. Olha o estado de espírito que leva alguém a suar sangue. O terror, o susto, a angústia terrível de sentir-se carregando todos os pecados dos homens devem ter esmagado Jesus. Conhecemos a farsa do processo preparado pelos líderes religiosos, o envio de Jesus a Pilatos e o desempate entre Herodes e Pilatos. Pilatos teve que ceder, então ordenou a flagelação, o chicoteamento de Jesus. Os soldados despojam Jesus, tiram a roupa de Jesus e o prendem pelo pulso a uma coluna do pátio. A flagelação se efetua com tiras de couro múltiplas, sobre as quais são fixadas bolinhas de chumbo e pequenos ossos. Os carrascos devem ter sido 2, um de cada lado e de diferente estatura, e golpeiam com chibatadas a pele já alterada por milhões de microscópicas hemorragias do suor de sangue. A pele se dilacera e se rompe, o sangue espirra, a cada golpe Jesus reage em um sobressalto de dor. As forças se esvaem, um suor frio lhe impregna a fronte, a cabeça gira em uma vertigem de náusea, calafrios lhe correm ao longo das costas. Se não estivesse preso no alto pelos pulsos, cairia em uma poça de sangue. Depois o escárnio da coroação, com longos espinhos mais duros que os de acácia. Os algozes entrelaçam uma espécie de capacete e o aplicam sobre a cabeça de Jesus. Os espinhos penetram no couro cabeludo, fazendo-o sangrar, e os cirurgiões sabem o quanto sangra o couro cabeludo. Pilatos, depois de ter mostrado aquele homem dilacerado à multidão feroz, o entrega para ser crucificado. Colocam sobre os ombros de Jesus o grande braço horizontal da cruz, que pesa uns 50 quilos. A estaca vertical já está plantada sobre o calvário. Jesus caminha com os pés descalços pelas ruas de terreno irregular, cheia de pedregulhos. Os soldados o puxam com as cordas. O percurso é de cerca de 600 metros. Jesus, fatigado, arrasta um pé após o outro, frequentemente cai sobre os joelhos e os seus ombros estão cobertos de chagas, de ferimentos. Quando ele cai por terra, a viga lhe escapa, escorrega e lhe esfola o dorso. Sobre o Calvário tem início a crucificação.
Os carrascos despojam o condenado, tiram a roupa do condenado, mas a sua túnica está colada nas chagas dos ferimentos, e tirá-la produz dor atroz. Quem já tirou uma atadura de gaze de uma grande ferida percebe do que se trata. Cada fio do tecido adere, cola a carne viva, e ao levarem a túnica se laceram as terminações nervosas, postas em descoberto pelas chagas. Os carrascos dão um puxão violento, e há o risco de toda aquela dor provocar uma síncope. Mas ainda não é o fim. O sangue volta a escorrer. Jesus é deitado de costas. As suas chagas se incrustam de pequenos elementos. Depositam-no sobre o braço horizontal da cruz. Os algozes tomam as medidas. Com uma broca é feito um furo na madeira para facilitar a penetração dos pregos. Os carrascos pegam um longo prego pontudo e quadrado, apoiam-no sobre o pulso de Jesus e com um golpe certeiro de martelo o plantam e o rebatem sobre a madeira. Jesus deve ter contraído o rosto assustadoramente. O nervo mediano foi lesado. Pode-se imaginar aquilo que Jesus deve ter provado: uma dor lancinante, agudíssima, que se difundiu pelos dedos e espalhou-se pelos ombros, atingindo o cérebro. A dor mais insuportável que um homem pode provar, ou seja, aquela produzida pela lesão dos grandes troncos nervosos, que provoca uma síncope e faz perder a consciência. Mas em Jesus não. O nervo é destruído só em parte, e a lesão do tronco nervoso permanece em contato com o prego, e quando o corpo for suspenso na cruz, o nervo se esticará fortemente como uma corda de violino esticada, e a cada solavanco, a cada movimento, vibrará despertando dores dilacerantes. Elevam a Jesus. Os ombros da vítima esfregam dolorosamente sobre a madeira áspera. As pontas cortantes da grande coroa de espinhos penetram o crânio. A cabeça de Jesus inclina-se para a frente, uma vez que o diâmetro da coroa o impede de apoiar-se na madeira. Cada vez que o mártir levanta a cabeça, recomeçam pontadas agudas de dor. Pregam-lhe os pés. Ao meio-dia, Jesus tem sede. Não bebeu desde a tarde anterior e estava desidratado pela perda de tanto sangue. Seu corpo é uma máscara de sangue. A boca está semiaberta e o lábio inferior começa a pender. A garganta seca lhe queima, mas ele não pode engolir, tem sede. Um soldado lhe estende sobre a ponta de uma vara uma esponja com bebida ácida de uso entre os militares. Tudo aquilo é uma tortura atroz. De repente, um estranho fenômeno se produz no corpo de Jesus. Os músculos dos braços se enrijecem em uma contração que vai se acentuando, os bíceps esticados e levantados, os dedos se curvando. É como acontece a alguém ferido de tétano, a isto que os médicos chamam de tetania. Quando os sintomas se generalizam, os músculos do abdômen se enrijecem em ondas imóveis. Em seguida, os músculos entre as costelas, depois os do pescoço e finalmente os músculos respiratórios se enrijecem. A respiração se faz pouco a pouco mais curta, o ar entra, mas não consegue mais sair. Jesus respira com o ápice dos pulmões, tem sede de ar como um asmático em plena crise. Seu rosto pálido, pouco a pouco, se torna vermelho, depois se transforma num violeta purpúreo. Jesus é envolvido pela asfixia. Seus pulmões cheios de ar não podem mais esvaziar-se. A fronte está impregnada de suor, os olhos saem fora de órbita. Mas de repente algo acontece, lentamente, com um esforço sobre o
humano. Jesus toma um ponto de apoio sobre o prego dos pés, ele esforça-se a pequenos golpes, se eleva, aliviando a tração dos braços, os músculos do tórax se distendem, a respiração torna-se mais ampla e profunda, os pulmões se esvaziam e o rosto recupera a palidez inicial. Mas por quê? Por que este esforço? Por quê? Porque Jesus quer bradar: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. E logo em seguida o corpo de Jesus começa a afrouxar-se de novo e a asfixia recomeça. Foram transmitidas 7 frases pronunciadas por ele na cruz, e cada vez que quer falar ele deverá elevar-se, tendo como apoio o prego dos pés. Inimaginável! Atraídas pelo sangue que ainda escorre e pelo coagulado, enxames de moscas unem ao redor do seu corpo, mas ele não pode enxotá-las. Pouco depois o céu escurece, o sol se esconde, de repente a temperatura diminui, logo serão 3 da tarde, e depois de uma tortura que dura horas e horas, todas as suas dores, toda a sua sede, todas as câimbras, toda a asfixia, todo o latejar dos nervos medianos, e arranca um lamento: Deus meu, por que me desamparaste? Jesus grita: está consumado! E em seguida, num grande brado, diz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E morreu no meu lugar e no céu. E o que aconteceu depois? Jesus morreu por nós, papai. Sim, filha, mas o amor de Deus é mais forte que a morte. E no 3º dia bom, ele o ressuscitou. O túmulo ficou vazio. Jesus voltou. Ele voltou com um corpo de luz e glória. A ressurreição é a nossa maior certeza. Ele encontrou os discípulos, seus amigos, e lhes disse: eu venci a morte. E ele ficou um pouco mais para dar o último e mais lindo recado. Ele prometeu que voltaria para nos buscar, que um dia ele virá nos levar para um lugar ainda mais perfeito que o primeiro paraíso, onde não existe tristeza e dor, para morarmos com ele para sempre. E é por isso, filho, que esta história linda, que conta a história de Jesus, que ele veio para nos salvar. E agora, filha, nós vamos celebrar. Jesus foi chamado de amigo porque esteve perto, porque caminhou junto, porque escolheu permanecer quando todos iriam embora. Ele não prometeu uma vida sem dores, mas prometeu nunca nos deixar sozinhos nelas. O grande amigo conhece nossas lágrimas, nossas dúvidas, nossos medos, e ainda assim nos ama por inteiro. Mas essa amizade não termina na caminhada. Ela atravessa a dor, vence a morte e se transforma em esperança. A história de Jesus não termina em despedida. Ela continua em vida, em vitória, em um
um túmulo vazio. E é por isso que hoje podemos cantar. É por isso que hoje podemos confiar. É por isso que hoje podemos viver sem medo do amanhã. Porque o grande amigo vive. E porque ele vive, tudo faz sentido. Jesus, ele
vida nos deu, para que a vida estivesse em nós, estivesse em nós. Agora que entendemos a história de Jesus e do Natal, podemos compartilhar e celebrar juntos um dos seus maiores ensinamentos, a Santa Ceia. A memória do sacrifício permanece viva dentro de nós até os dias de hoje. O pão representa o seu corpo que foi moído por nós, e o vinho representa o sangue derramado. Esse é o símbolo da nova aliança. Ao nos reunirmos à mesa da Santa Ceia, não estamos apenas realizando um rito, estamos entrando na cena da maior história de amor e sacrifício que o universo já testemunhou. É um momento sagrado, um ponto de encontro entre o tempo e a eternidade, onde o véu se rasga e a magnitude da graça divina se revela em pedaços de pão e um cálice de vinho. A primeira ceia pode ter acontecido há milhares de anos atrás, mas vive até os dias de hoje através de nós. Eu sou um discípulo, você é um discípulo, nós somos os discípulos e sentamos à mesa com nosso Salvador nesta noite. Mantemos viva a memória desse sacrifício. Ao tomar o pão e parti-lo, ele nos mostrou o seu corpo, que seria em breve dilacerado por nossas transgressões. Cada fragmento representava a entrega total e a aceitação voluntária da cruz que era nossa. Ele morreu em nosso lugar, mas vive para sempre. Jesus é o nosso Natal e seremos para sempre os seus discípulos. E tendo dado graças, Jesus partiu o pão e disse: Tomai, comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, também, depois de cear, tomou um cálice, dizendo: Este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes, em memória de mim, até que eu venha. Aleluia! Glórias ao nome santo do Senhor. E assim aconteceu a ceia do Senhor, e ele estabeleceu a ordenança dele: fazei isso em memória de mim até que eu venha, disse o Senhor. Além da ceia, ele estabeleceu também o batismo, e nós tivemos, cumprindo a ordenança, no domingo passado, quando fizemos o batismo aqui nesse lugar. Quero chamar aqueles que desceram as águas para se perfilar aqui, para dar a eles o privilégio de serem os primeiros a cear. Amém? Que venham então. O Jorginho se tornou discípulo mesmo, né, Jorginho? Agora sim, né? Depois de baixar as águas. Venham por gentileza. A Maribel está aí. Venha, Maribel, também. Venha por gentileza. Dê espaço para ela passar aí. Quero chamar também a Dirce, que está aqui. Ela vai ser inserida hoje como novo membro. Vem, Mari, pode vir. A Aldinha também pode vir. Nós estamos celebrando hoje também, amados, enquanto as irmãs chegam, estamos celebrando o dia da Bíblia hoje, né?
Uma alegria para nós estar nesse espetáculo na tua companhia, na companhia da tua família. Que alegria poder estarmos juntos numa noite como essa. Noite de celebração, noite de alegria, né? Vem aqui, pode vir com ela, Eliane, por favor. Aí estão as irmãs que vão estar sendo inseridas também no hall de membros. Aleluia, glórias a Deus. Gostaria de saber da igreja se nós recebemos eles na mesa do Senhor, amados, em forma de palmas. Glórias a Deus. Aleluia. Sejam bem-vindos, queridos. A mesa do Senhor, sejam bem-vindos à mesa do Senhor. Nós temos aqui a ceia. Eu pedi para os irmãos se perfilarem ali na frente, irmãos. Aqui, ó. Pode vir aqui, João. Aqui, queridos, ó. Quero que você, que é a igreja, nós estamos aqui recebendo irmãos de outras denominações. Tá bom, querido? Fica aqui comigo. Fica comigo. Estamos recebendo irmãos de outras denominações. Mas a Bíblia diz que aquele que é batizado nas águas, aquele que está em comunhão com Deus, que o homem examine-se a si mesmo e participe do pão e do cálice. Hoje nós faremos diferente hoje. Os irmãos irão servir a ceia. Mas você, por estarmos recebendo visitantes, quando o irmão passar perto de você, você sinaliza para ele, ergue a sua mão, tá bom? Para que ele possa saber que você vai cear. Tá bom, querido? Não é? Já que você é que vai decidir diante do Senhor se você vai cear ou não nessa noite. Tenha paz no teu coração. O mais importante é saber que o Senhor sempre nos oportuniza, não é? Nos oportuniza para consertar com Ele se tiver algo que não esteja regular na tua vida. Tá bom, amado? Tenha paz com Deus. Muito bem, tendo dito isso, quero orar com você. Vamos pedir para o Senhor abençoar aqui os elementos. Papai, aqui estão os elementos da ceia. Naquela noite que o Senhor foi traído, o Senhor tomou o pão ali como foi representado ali no teatro, Senhor. Tomou o pão, partiu, tendo dado graças, disse: esse é meu corpo, que é moído por vós. E da mesma forma, tendo tomado o cálice, ergueu os céus e disse: faço uma nova aliança, agora no sangue, no meu sangue, não mais no sangue de bodes, de bezerros, mas no sangue, no meu sangue, disse o Senhor. Então, em nome de Jesus, Pai, sejam consagrados esses elementos, e que todo aquele que participar nessa noite seja renovado, seja fortalecido no Senhor. Nós te damos graças e pedimos, Espírito Santo de Deus, abençoa os elementos da ceia, abençoa cada um daquele que vai participar nessa noite. Somos gratos, Pai, por tudo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Muito bem, os irmãos irão passar agora. Vamos servir aqui. Primeiro aqui os irmãos que estão sedentos. Aleluia. Deus seja louvado. Participe do pão, participe do cálice. Aí está o pão e o cálice, você vai pegando aí. É só destampar aí e participar, tá bom, querido? Aleluia. Fique sentado, erga sua mão, sinalize. Enquanto você ceia, enquanto você fala com o Pai, vamos adorar ao Senhor, amém? Amém. Aleluia.